Oi gente, eu sou a Kellen e como é que vocês estão? Hoje é um vídeo especial, que é um vídeo de análise de série aqui no canal. E faz um tempinho que já não atualizo, né, essa playlist. E neste dia eu vou falar sobre a série do Simplesmente Ana, escrita pela Marina de Carvalho. São 3 livros, a gente vai falar com detalhes sobre cada um. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Compartilhe o conteúdo com seus amigos. Na descrição do vídeo tem as minhas redes sociais, o Instagram, o Twitter, o link do blog que sai post semanalmente. E também tem o link do Scooby, que minhas leituras estão sempre atualizadas. Você pode me acompanhar por todos esses lugares, tá bom? Antes da gente entrar no livro em si, eu vou falar um pouquinho da Marina de Carvalho. Ela na verdade, ela se apresenta como Marina Carvalho, né? O nome artístico dela. Ela nasceu em Ponta Nova, em Minas Gerais, e não há nenhuma informação sobre a idade dela, tá? Eu pesquisei muito. Na verdade, em relação a ela, a vida pessoal dela, tem pouquíssima informação na internet. E eu pesquisei muito, mas a idade em si, não sei, não consigo dizer pra vocês quantos anos ela tem. Ela é casada e tem 2 filhos, 2 meninos. E ela continua morando na sua cidade de terra natal, em Ponte Nova, em Minas Gerais. Inclusive, muito do Brasil inspirou ela a escrever os livros dela. Ela é formada em jornalismo pela PUC de Minas, tá? E ela trabalhou 7 anos como assessora de comunicação. Hoje ela é escritora e trabalha como professora de português e literatura. Se vocês não sabem, ela escreveu muitos livros. Ela tem um acervo até relativamente grande para um escritor nacional hoje, porque vocês sabem que não é fácil publicar, né? Então, além dessa trilogia que eu tô falando, ela publicou um chamado O Amor nos Tempos do Ouro, que é focada nessa época do ouro de Minas, né, de extração de ouro. E também, depois desse, ela fez um spin-off. Ela soltou vários livros também de histórias únicas, como A Menina dos Olhos Molhados e Azul da Cor do Mar, entre vários outros. Ela tem outros livros também. Eu já li alguns dos outros livros dela. Esse, O Amor nos Tempos do Ouro, eu não gostei por algumas coisas muito específicas. Eu fiz uma resenha, tá, no meu blog, tá, desse livro. Então, já era o segundo livro dela fora dessa série que eu tinha lido e eu não tinha curtido. Então eu parei um pouco de ler os livros dela. Mas essa série que eu vou falar hoje, ela é muito boa, tá? Então, outro livro dela que eu li, que eu não gostei muito também, foi O Azul da Cor do Mar, que é sobre a Rafaela, uma jornalista e tal. Não tenho certeza, eu acho que tem sim resenha dos 2 livros que eu tô citando aqui no blog do canal, tá? O link tá na descrição. Então, assim, como eu li outros livros dela e não curti, eu me dei uma desanimada, tá? Então, mas essa trilogia foi o primeiro contato que eu tive com ela. E a Marina, ela é super acessível, sabe? Pelo menos na época que eu li esses livros, ela era. Se eu colocasse um comentário lá no Scooby dela e tal, ela respondia. Então, assim, era bem interessante. Não sei hoje. Então, finalizando essa parte aqui sobre a Marina, vamos entrar na obra. E o primeiro livro dela... Então, o primeiro livro da trilogia é Simplesmente Ana. A verdade é que eu comprei o livro pela capa. Eu nem sabia que era uma escritora nacional. Olha que capa maravilhosa. E tem esses dizeres, um conto de fadas torna-se realidade. Aquela típica história de princesa que não conhece os seus pais, é criada pela mãe, pela família da mãe, e de repente o pai entra em contato com ela. Sim, ele entra em contato com ela enquanto ela está dentro de um ônibus indo para a faculdade de Direito em BH. Então, assim, é uma situação assim, na época que ela escreveu esse livro, o Facebook estava bombando. Foi bem... Gente, tem bastante tempo, né? Esse livro foi publicado... Deixa eu ver. Ele foi publicado pela Novas Páginas, da editora Novo Conceito, que é afindada a Novo Conceito, né? Que não existe mais. Foi em 2013 a primeira impressão. Eu tenho a primeira impressão. Então, ela traz essa vibe de fantasia que é realmente a história. Então, ela fica sabendo que o pai dela é um rei da Crosvia e que entrou em contato com ela pelo Facebook. Aí ela vai conversar com a mãe, aí rola todo um estresse, mas ela entende a mãe. E aí ela
é convidada pelo pai para ir para Crosby, para conhecer o reinado e tal, mesmo porque o pai dela não teve nenhum outro filho na linha de sucessão. Ela é a próxima na linha de sucessão. Então ela tem que conhecer o país, ela tem que, sabe, descobrir quem é o pai. E assim, rola uns estresses entre o pai dela e a mãe dela, porque a mãe dela escondeu ela dele. Então assim, tem essas coisas de família que é bem interessante. Então quando ela chega lá, quem meio que fica responsável por mostrar as coisas pra ela, ser meio que um guia turístico, é o Alex. O Alex, ele é o filho do rei, só que enteado. Ele é filho da atual esposa do rei, entenderam? Mas não é filho dele. Então, ele é criado como um filho do rei, mas ele não tem nenhuma conexão, ele não tem nenhum título, não tem linhagem, nem nada. Mas fica com aquela coisa. E no início ele é um pouco grosso, um pouco rude com a Ana, porque ele acha que a Ana tá tentando se beneficiar do pai, ele quer proteger o pai que criou ele e tal. Ele tem um amor muito grande pelo Andrei, que é o pai da Ana, né? Então, assim, aos poucos a Ana vai conquistando o Alex, e é um relacionamento bem bacana. Mas o Alex tem uma noiva, e ela se chama Laika. E aí a Ana tem tanta raiva dessa mulher, porque essa mulher é um nojo. Ela é um nojo o livro inteiro. Então a Ana tem tanta raiva dela que cria um apelido, gente, super brasileiro, chamado A Nome de Cachorro. Então, ela não fica falando ela fala nome de cachorro, ela fala o nome de cachorro o tempo todo, e isso gruda que nem chiclete, é divertido, sabe? Então é um livro que te encanta, te diverte, você tem esse pontinho assim de dela conquistando o enteado, né, do filho do pai dela. Então, assim, tem toda essa história entre ela e o Alex tendo que resolver sua situação com a Laika sendo uma megera. Então, assim, além disso, ela leva vários elementos da cultura brasileira pra lá, ensina a cozinheira a fazer pão de queijo. Pelos outros, ela é muito bem recebida, ela começa a conhecer a Crosby. Então, tem todas algumas nuances bem interessantes nesse livro. E ele é um amorzinho. Ele é o meu favorito da trilogia, o primeiro é o meu favorito. Se eu fosse ter que escolher um, eu escolheria o primeiro. Mas vamos falar do segundo volume. Antes da gente começar a falar do segundo, só para vocês entenderem, desse livro, dos acontecimentos desse livro para esse aqui, que é o segundo, se passaram 2 anos. E a Ana teve uma atitude, assim, muito séria. Ela decide se mudar para Crosby. Ela arruma um emprego na Embaixada do Brasil, na Crosby. Gente, Crosby é um país fictício, tá? Da Europa que a Marina criou. Ele não existe, tá? Então, ela pegou e criou esse país para todo esse pano de fundo da história. Então, a Ana, ela se mudou permanentemente, ela tem os compromissos de princesa dela do dia a dia, e também ela tem os compromissos da embaixada que ela tá trabalhando. Então, e ela tá se preparando, né, para governar. Então, ela tá recebendo treinamento para isso também. Então, tem todas essas situações. Além disso, acontece uma coisa bem no início do livro, que o pai dela sofre um acidente muito grave e vai pra UTI. Então, ela tem que acabar sendo a princesa regente. E começa a haver levantes lá internos para derrubar a Ana. Além disso, Ana e o Alex se desentendem um pouco nesse livro, eles brigam, xingam e tal. É engraçado que eles começam a xingar igual. Isso não é abordado no primeiro livro, não tem essa cultura de ficar xingando. No máximo, no primeiro livro a Ana fala cala a boca. No segundo ela xinga bastante. Esse é o único ponto assim que eu não gostei tanto, porque tirou um pouco das características da Ana. Além disso, o Alex sempre foi muito, muito culto, e nesse livro ele xinga pra cacete. Então eles começam a xingar igual, aí você tem que ficar um pouco de olho pra saber quem é que tá falando. Porque nesse livro, diferente do outro, que é narrado pela Ana, nesse a gente tem a visão da Ana e a visão do Alex. Mesmo porque tem toda essa questão da problemática de saúde do pai dela, ela tendo que assumir os compromissos, eles tendo essas rusgas. Além disso, a Ana é sequestrada, então tem momentos que ela passa no cativeiro que são muito intensos. E o Alex tenta achar onde ela tá, tenta salvar ela. Então, assim, nesse livro tem umas partes de dramas muito intensas,
Por exemplo, a cena que a Ana vai visitar o pai dela na UTI, que tá entubado e tal, é muito dramático e muito profundo, eu chorei bastante. Também a parte que ela passa o sufoco no cativeiro, sabe, em saber se vai ser morta ou não, é muito intenso. Então, assim, essas partes dramáticas a Marina desenvolveu muito bem. Além disso, ela publicou esse ainda pela selo Novas Páginas, que era da Novo Conceito. A edição tá muito bonita, eu achei ela incrivelmente bonita, bem feita. E é isso, assim, eu gostei, mas entre o primeiro e o segundo, eu achei que algumas coisinhas em relação ao relacionamento do Alex e da Ana deixaram um pouquinho a desejar. Foi uma leve queda. Eu sempre vou ser sincera com vocês, apesar de amar essa trilogia, eu tenho que deixar esse aviso. Ah, só lembrando que esse livro foi publicado em 2014, então assim, um foi em 2013, outro foi em 2014. E aí a continuação, que é a Helena, ele foi publicado bastante tempo depois, tá? Ele foi... Ai, nem tanto. Foi não, gente. Eu achei que tinha demorado. É porque eu demorei pra comprar o livro. Foi publicado em 2015. Foi um atrás do outro. Só que esse aqui já não saiu pela Novo Conceito. Ela saiu pela Galera, tá? O Helena, a filha da princesa. E tem um pulo gigante de anos aqui. Porque, querendo ou não, as coisas estão resolvidas no De Repente Ana. E aqui a gente conhece a Helena, que é a filha da Ana. O livro começa com um prólogo entre a Ana e o Alex. E a Ana contando como ela engravidou, como ela teve a Helena. Então, assim, a gente tem essa parte dos pais falando. E ao longo do livro, as perspectivas mudam bastante. Então, a gente não fica só na Helena. A gente fica no Luca, que é o primo dela, que acaba sendo o par romântico dela. Também a gente tem a própria Ana, e tem algumas partes que são mescladas, sabe? Então é bem interessante, porque a Marina deu uma diferenciada. Inclusive, a gente vai saber quem é que tá falando aqui, ó, pelo brasão. Por exemplo, esse capítulo é narrado pelo Luca, então tem esse brasão aqui, que é o da família dele. E quando a Helena fala, tem o brasão da família dela. Vou mostrar aqui. Que ficou muito legal, sabe? Eu gostei muito dessa estrutura, ficou muito legal. Então, quando a Ana fala também, acho que ela fala mais pro prólogo, né? Aqui, quando a Ana fala, tem um brasão. Tem tipo uma coroa pra dizer que é princesa, né? Então, assim, o livro todo é muito bem feitinho, muito bem construído. A gente fica com medo dela ser uma princesa chata, egoísta, mas ela não é. A Helena é uma pessoa muito altruísta, na verdade. Ela foi muito bem criada pela Ana, pelo Alex. Ela recebeu o amor de toda a família. Ela, atualmente, no livro, quando começa, ela está em trabalho voluntário fora do país, ajudando crianças carentes, ensinando a ler e a escrever as crianças carentes de outro país. E aí ela recebe um telefonema do pai pedindo para ela voltar, largar o serviço comunitário que ela tá fazendo de 6 meses. Ela trancou a faculdade para fazer esse trabalho voluntário de 6 meses, depois iria destrancar. E aí ele pede para ela voltar antes, porque a Ana descobriu que estava grávida de gêmeos e era uma gravidez de risco. Então a maior parte do tempo ela vai ter que ficar na cama. E ele tá preocupado porque a Ana é muito ativa, ele acha que ela não vai respeitar muito as ordens do médico e ele pede ajuda da filha. E claro que a filha, claro, né, velho, uma situação dessa, é claro que ela volta pra casa. Então, assim quando ela chega lá, ela descobre que tá rolando uma festão. Porque a prima dela, que ela tem vários primos, mas a prima que é a irmã do Luca, a mais velha, está casando. Ou é a mais velha ou é a mais nova, está casando. E aí a gente tem a preparação do jantar de pré-casamento, aí depois tem o próprio casamento que vai acontecer no castelo. É bem interessante. E é o pano de fundo onde o Lucas é inserido. O Lucas é um dos primos da Helena, que ela tinha uma paixonite absurda desde a adolescência. Ele deu o primeiro beijo nela quando ela tinha 13 anos. E ele tem uma diferença de idade muito grande, tá? Quando rolou esse beijo, ele devia ter uns 20 ou 22, então a gente fica até meio assustado, né, pela diferença de idade e tal. Mas, assim, deixou muito claro ao longo do livro que, na verdade, ele só fez isso pra provocar outras pessoas, não porque ele desejava Helena, nem nada desse tipo. Então, não é esse tipo de situação, ok? E aí, ela sempre foi apaixonada por ele. Então, pra ela foi uma situação
bem diferente do que aconteceu pra ele. E ela tentou se livrar desse sentimento por muitos, muitos anos, porque o Luca é o cara problema, é o bad boy, é o cara que faz tudo pra... sabe aquela pessoa que faz tudo pra desagradar as pessoas que amam, tipo, pra magoar, pra machucar. Ele tem vários traumas, ele tem algumas dificuldades, a gente só vai entender quando ele começa a falar mesmo. Em alguns momentos ele é bem maduro, e em outros momentos ele é muito imaturo, então se ele tem feridas internas muito grandes, que ele vai tratando ao longo da história, e a Helena vai ajudando, obviamente, né? Ele realmente se apaixona absurdamente por ela. Inicialmente ele acha que é um desejo pontual de, enfim, de conquistar ela e tal, mas depois ele percebe que não. E as coisas realmente estão em um outro caminho. E é muito bonitinho, porque é muito genuíno a construção do relacionamento deles. E aí a gente tem a situação também da Crosby, a situação política. Tá tendo muitas revoltas, tem alguns rebeldes de um partido lá esquisito que tá fazendo, assim, ataques mesmo, ataques quase terroristas. E aí eles, querendo ou não, acabam atingindo a Helena de algumas formas. E é interessante como, em determinados momentos, o Luca começa a proteger muito a Helena. E esse povo, eles meio que querem que a monarquia acabe e que venha a república, tipo isso. Só que não é uma coisa que a nação quer, é um grupo específico de pessoas que querem isso. Então tem uma série de acontecimentos aqui que realmente dão plot twists loucos que eu não esperava que a Marina fosse trabalhar aqui. Me surpreendeu em várias coisas aqui. Além disso, dos outros livros dela são bem romance. Aqui a gente tem uma pontinha de hot, não é um hot devasso, tá? É um hot que vai até uma parte X, não mostra tudo. Então ela foi bem polida até em colocar essas cenas de hot, mesmo porque realmente é uma série romântica. E quem gosta muito de romance, tenho certeza que vai amar essa série, porque ela é uma série muito respeitosa, sabe? Eu sinto isso quando eu leio a série. E de uma forma geral, esse livro me surpreendeu porque eu tava preocupada com a personagem, que é uma fofíssima, então não tinha nem o que ficar preocupada. Mas também porque a gente vê o relacionamento da Ana e do Alex, então a gente vê como eles tratam a Helena, como a Helena trata eles, com respeito, com admiração, relacionamento amoroso, sabe? Uma família realmente bem construída nas bases do amor e do respeito. Então, assim, claro, tem um deslize aqui, um deslize ali do Alex, mas ele tá tentando ser super protetor em cima da filha dele, que já tem entre 18 e 19 anos, mais ou menos. Então, assim, ela já é de maior, ela faz da vida dela o que ela quiser, de escolhas. E é claro que de início o Alex demora um pouco pra entender, sabe que ela já cresceu, que ela tem direito a fazer as próprias escolhas, pelo menos de algumas coisas, né? Então, assim, é bem interessante ver esse amadurecimento até do Alex em relação a ela, de não ver ela mais como uma menininha que precisa full time da proteção do pai, mesmo porque ela já estava no exterior, né, gente? Se virando praticamente sozinha. Então, eu gostei bastante. Teve pontos de dramas bem interessantes. Outros personagens, a Helena, ela tem um irmão que nasceu desse segundo casamento do Andrei, né, que tem um segundo filho, então ele é bem mais novinho, ele tipo tem 12 anos, então ele é muito xereta, e a Helena fica, sabe, contornando porque é o irmãozinho mais novo dela. É bem interessante, gente, é um livro que realmente retrata a família, sabe, e com confusões, inclusive o Lucas tem seus traumas e tal, mas ele também tem seus problemas familiares. E é bem interessante como eles são retratados aqui, sabe? De relacionamento mesmo, dele não conseguir lidar com esses relacionamentos. Então, eu gostei muito, fiquei muito surpresa, porque eu achei que eu não ia curtir. E como eu gostei demais, falei, não, eu tenho que fazer uma análise dessa trilogia. Então, o que eu digo? Esse sempre vai ser meu favorito do coração. Foi um bom livro e um ótimo livro de desenvolvimento dos personagens. Tem aqueles pontinhos que eu falei, mas assim, o final não deixa a desejar, a história não deixa a desejar, tem coisas novas aqui. E o da Helena me surpreendeu bastante, então seria... Os meus favoritos seriam o primeiro e o terceiro, mas o segundo, ele é muito bom também. Inclusive, tenho algumas curiosidades dessa série pra contar pra vocês.
como eu falei, a Novo Conceito, ela faliu, né? E ela simplesmente sumiu. A gente deduz que ela faliu. Os 2 primeiros livros foram lançados nessa época pela Novo Conceito, que tem esse selinho. E o terceiro é da Galera. E a gente sabe que não é fácil. Não é fácil uma escritora nacional publicar pelo selo Record, tá? Não é fácil. Então, assim, ela já vendeu muitos e muitos livros, mais de 100 mil cópias. Então, ela é uma escritora que vende. Além disso, vocês conseguem ver que teve uma grande diferença de estética da primeira capa, isso na Novo Conceito, para a segunda, né? A Marina recebeu muitas críticas por isso na época que esse livro aqui foi lançado, De Repente Ana. E eu acho uma bobagem. Porque a gente tem que entender que aqui a Ana tá num conceito de que ela não sabe o que esperar. É uma capa sonhadora, acabou de perceber que ela é uma princesa e ela tem responsabilidades com uma nação que ela nunca viu na vida. Então, assim, então, a capa condiz com essa realidade. Agora essa outra capa, ela já está adaptada, ela é moderna, ela veste muito jeans, então isso aqui caracteriza muito ela veste bastante t-shirt e jeans. Então, e esse fundo mais épico por trás, assim. Então, assim, eu gostei bastante. Achei uma bobagem as pessoas reclamarem. O que eu senti com a capa da Helena? Eu acho que ela tentou agradar os fãs mesclando elementos das duas capas. Porque se a gente for ver, a Helena, ela tem um vestido mais moderninho, se a gente for colocar assim. Não é um vestido de época. Apesar de, no fundo, ter um castelo mais rústico, né? E um campo de flores e tal, bem Europa, né? Então, assim, com uma vegetação mais europeia. Então, eu achei que ela, é a minha opinião, né? Que ela mesclou elementos das duas capas e criou a terceira. Eu gostei muito, eu acho que dos livros dela, todos que eu li, são os meus favoritos. Eu super indico. Se você nunca leu nada da Marina, leia, dê uma oportunidade para Simplesmente Ana. Porque eu gostei tanto desse livro que eu fui correndo comprar o segundo. Então, e super valeu a pena, sabe? Ler Helena também super valeu a pena. Então, é uma trilogia que com certeza não vai sair da minha estante. Eu amo os personagens. Inclusive, dentro do livro da Helena, tem uma vibe de nostalgia, assim, do relacionamento da Ana e do Alex muito grande. Apesar deles estarem no livro e serem personagens ativos do livro, a gente tem aquelas nuances de resgatar aquele sentimento dos primeiros livros, sabe? Então, é muito perfeito, é muito amorzinho, são fofíssimos, tá? Fofíssimos, eu amei muito e super indico essa trilogia pra vocês, da Marina, tá? Deixem nos comentários se vocês já ouviram falar dessa escritora, se vocês já leram alguma obra dela, quero muito saber, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.